E aí, moçada, tudo beleza, galera? Tudo bem com vocês? Todo mundo na paz? Seguinte, moçada, livro de Êxodo, livro da Bíblia, livro do Êxodo, é o livro que eu estou fazendo o estudo bíblico nessa semana. E no início, primeiro, segundo capítulo de Êxodos, uma coisa me chamou muito a atenção, galera. Seguinte, a promessa foi dada a Abraão e todos os seus descendentes, certo? E aí o que me chamou a atenção nessa parte de Êxodo? O que me chamou a atenção? O que me tirou me tirou o tino ali? Pergunta que eu fiz a Deus: por que com Moisés, o primeiro contato de Deus com Moisés foi diferente do contato com Abraão, com Isaac e com Jacó? Com Abraão, com Isaac e com Jacó, Deus falou abertamente com eles. Não teve nenhum sinal físico. Eles ouviram a voz de Deus do ar. Eles estavam lá nos seus afazeres, e com Abraão, que era Abrão antes, Deus falou: Abrão, e ele simplesmente parou. Eis-me aqui, Senhor. Com Isaac, mesmíssima coisa. Com Jacó, em sonho. Primeira vez que Deus falou com Jacó, em sonho. Então não teve um ambiente físico. E isso que mais me intrigou. Por que com Moisés foi diferente? Por que com Moisés teve um ambiente físico? Bruno, que ambiente físico foi esse? A sarça ardendo em fogo. É como se... para vocês entenderem, é como se fosse uma árvore. Uma pequena árvore dentro do fogo, sem se queimar. A árvore está dentro do fogo e não estava pegando fogo. E isso chamou a atenção de Moisés. Quando Moisés olhou para aquela sarça, para aquela pequena árvore, dentro das chamas do fogo, sem se queimar, ele viu que ali era algo diferente. Aquilo ali é algo sobrenatural. E quando isso chama a atenção de Moisés, e Moisés vai de encontro, começa a ir de encontro, ali Deus fala com ele: Moisés, tira a sandália dos pés antes de entrar nesse lugar, porque esse lugar é santo. E isso me chamou a atenção. Por que com Moisés foi diferente? E aí perguntei a Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesta palavra? O que eu preciso aprender e trazer para o meu dia a dia? Moisés não tinha intimidade com Deus, pessoal. Moisés não conhecia Deus. Moisés foi criado dentro do palácio do faraó. Moisés foi criado na cultura egípcia. Ele não tinha intimidade. Então ele precisava de um sinal físico que chamasse a atenção dele e mostrasse quão grandioso é o Senhor. Depois que ele tem esse contato físico, depois que ele tem essa experiência física, ali ele começa a ter intimidade com Deus. E aí as coisas começam a acontecer naturalmente. Aí sim, Deus começa a falar com ele do mesmo jeito que falou com Abraão, com Isaac e com Jacó, só em voz. Moisés passa a ouvir a Deus, coração e mente, na mesma frequência que a frequência de Deus. Então eu preciso do que, Bruno? Bom, eu preciso buscar essa intimidade. Preciso falar mais de Deus. Eu preciso conhecer mais a Deus. Cara, mas está tão difícil. Não sei nem como começar essa intimidade, porque eu não falo de Deus, Bruno. Não converso sobre Deus, eu não tenho essa intimidade. Cara, não tem. Na humildade, chega para ele e fala: Deus, eu não tenho intimidade contigo. Me dá um sinal. Me dá um sinal físico
da sua grandiosidade. Não é demérito nenhum você fazer isso. Tomé precisou disso para acreditar na ressurreição de Jesus. Quando Tomé chega à casa onde os outros apóstolos estavam e eles falam com Tomé que tinham visto o Mestre ressuscitado, o que Tomé fala? Eu só acredito se eu colocar a mão nas chagas de Jesus. E olha que Tomé andava com Jesus. Tomé era ali, estava ali junto, fazia parte do clã dos 12, mas não tinha intimidade. Fazia parte, mas não tinha intimidade. Ele estava em comunidade, em comum unidade, mas não tinha intimidade. Então isso serve para a gente também. Às vezes a gente está em comum unidade com pessoas que têm o mesmo pensamento, com pessoas que seguem a Deus. Às vezes você está dentro da igreja, mas não tem intimidade, falta intimidade. Escuta falar de Deus, lê a Bíblia, mas falta intimidade, que é acreditar realmente naquilo que você não está vendo. Acreditar na grandiosidade do Mestre. E aí o que Jesus fez? Apareceu para Tomé. Bota a mãozinha aqui, filho. Sente a minha chaga aqui. Sente a minha chaga aqui. Feliz daquele que crê sem ver, mas ele não repudiou aquele que não crê sem ver. Você vai precisar de você vai precisar de uma etapa a mais só. Então, se está difícil ter intimidade, pede um sinal. Pede um sinal físico a Deus. Senhor, me mostra a sua grandiosidade. Eu sei que tu és grande, mas me mostra a sua grandiosidade. E aí, vamos voltar lá na questão da intimidade. Depois que todos eles, os outros personagens já tinham outra pessoa também que passou a ter intimidade com Deus. Rebeca, esposa de Isaac. Rebeca também ouviu a voz de Deus. Rebeca fazia parte de uma... Rebeca morava num local onde não se seguia a Deus, então ela não conhecia Deus, ela ouviu falar, ela só ouviu falar, mas ela não conhecia Deus. A família dela não falava de Deus para ela. Depois que ela casa com Isaac, Isaac mostra Deus para ela. E aí ela começa a aceitar Deus como seu único Deus. Ela deixa todos os outros deuses, entre aspas, né? Deuses, porque só tem um Deus, de lado e começa a seguir ao único Deus. E aí, como ela começa a ter essa intimidade com Deus, Deus também falou com ela. Então vamos lá. Abraão, Isaac e Jacó, filhos da promessa. Todos em intimidade com Deus prosperaram. Tiveram dificuldades? Tiveram dificuldades. Passaram por provações? Passaram por provações, mas foram prósperos. Prosperaram em abundância, esperaram no Senhor pacientemente, e isso fez com que eles prosperassem. Então, a intimidade com Deus, intimidade com Jesus, não significa que você vai resolver sua vida de uma hora para outra. Significa que você está com intimidade com o único e verdadeiro Deus, você é filho da promessa, você é herdeiro do trono, você vai prosperar, sendo filho, herdeiro do trono, você vai prosperar. Agora, qual que é a necessidade? Maturidade, paciência, deixar de lado a murmuração, seguir fielmente, tendo plena convicção de que Deus é contigo. E aí, filho, vai. Quanto menos murmurar, quanto mais você olhar para frente, quanto mais você tiver a certeza de que Deus está guiando seus caminhos, mais próspero você vai ser. Por mais que tentam te dizer o contrário, por mais que tentam te desviar, por mais que tentem tirar a sua prosperidade, não vão conseguir. Ah, mas por que então que o povo hebreu se escravizou? Justamente por causa disso. Pararam de falar de Deus. Pararam. Quando José, filho de Jacó,
é vendido pelos seus irmãos para um escravo, vai para o Egito. Olha só, vai para o Egito, chega no Egito, tem todos, a gente vai falar em outro vídeo de José, só que ele passa por várias coisas e vira governador do faraó. Ele sendo governador do faraó, ele mantém a prosperidade do seu pai. Quando a descendência de Jacó, eram 70, a descendência do Jacó morre, o povo hebreu, povo escolhido por Deus, para de falar de Deus e começa a murmurar. E aí vira escravo. Viram escravos do faraó. Passam longo tempo como escravo. Quando começam a falar de Deus novamente. Então eles precisaram sofrer muito. Precisava ficar esse tempo todo sofrendo? Não. Era só parar de murmurar. E é isso que a gente precisa entender, moçada. É isso que a gente precisa entender. A nossa promessa está aqui, ó, na palma da mão, tá, ó, a um palmo de distância de ser realizada. Mas eu preciso parar de murmurar, mano. Murmurei hoje. Putz, isso não vai dar certo. Eu dei um passo para trás. Caraca, meu Deus, tá muito difícil. Eu não consigo resolver esse problema. Você deu 5 passos para trás. A promessa estava ali, ó. Tua prosperidade estava ali, a um palmo da distância de você. Então, o que a gente aprendeu com os 2 primeiros capítulos de Êxodo? Primeiro, buscar intimidade. Tá difícil buscar intimidade? Peça sim um sinal a Deus físico da grandiosidade de Deus. Você tem intimidade de uma hora para outra? Você conheceu uma pessoa hoje, você já é íntima da pessoa? Não. Intimidade é com o tempo. Então eu preciso dedicar tempo a buscar essa intimidade. Ele está ali, mas está louco. Deus está louco para que você tenha intimidade com ele. Louco. Ele está sedento de ter intimidade contigo porque ele te criou para ser próspero. Crescei. Eu já te abençoei antes do teu nascimento. E a ordem que eu te dou é: cresça, multiplique, prospere, desfrute, frutifique sobre essa terra, sirva. Então você já está ali, ele está louco para que isso aconteça na sua vida. Mas precisa parar de murmurar, precisa parar de reclamar, precisa agradecer, dê graças em qualquer circunstância. Aí você vai mostrar que você confia em Deus e não nas suas mãos, na tua carne. Você confia em Deus. Aí, cara, eu estava a 5 metros de distância, eu estou a 10 centímetros da minha promessa, quando eu coloco na mão dele. Então todo dia de manhã, acordou: Senhor, esse dia é teu. Eu sei que eu sou filho da promessa. Eu sei que eu sou herdeiro do trono. O Senhor me transformou em herdeiro do trono quando sacrificou seu filho. Ali eu virei filho de Deus. Então, Pai, tá na tua mão. Aconteça o que acontecer hoje, eu te dou graças. Porque todos os dias tu renovas sua misericórdia. E aí, filho, parte para cima. Não tenho intimidade? Vou pedir um sinal físico a Deus para me mostrar a grandiosidade dele. Vou começar a buscar intimidade a todos os dias, meditar na palavra de manhã e à noite. Tô de bobeira, acabei de almoçar, tô com 10 minutinhos ali, vou pensar nele, vou conversar com ele, vou começar a pedir mesmo, como um filho. Pai, fala comigo, fala no meu coração, fala na minha mente. Eu preciso ouvir tua voz, assim como o Senhor falou a Abraão, assim como o Senhor falou a Isaac, assim como o Senhor falou a Jacó, assim como o Senhor falou com Moisés, com Josué. Fala comigo, Senhor, eu quero te ouvir. E ele vai te falar aqui, você vai começar a ter mente e coração sincronizados na frequência de Deus. E aí você vai vendo a modificação na sua vida. Vão ter coisas que você vai parar de fazer, que não vão fazer sentido nenhum. E aí a prosperidade vai começar a acontecer de forma tão natural que você vai falar assim: meu
Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Simples. Você está íntimo do Pai. Aí, meu filho, ficou íntimo do Pai? Vai embora. Fiquei íntimo do Pai. Eu sei que eu sou herdeiro do trono e sou servo das nações. Beleza? Herdeiro do trono. Tudo que existe já é meu por direito, adquirido no sangue de Cristo. E aí o que eu preciso fazer? Me conectar aqui na fonte, e transbordar sobre as pessoas. Beleza, galera? Que Deus abençoe, que Deus multiplique a sua família. Cuida da sua família é a coisa mais importante que Deus colocou na sua mão. Cuida dela, beleza? Um abraço, galera. Tchau, tchau.